de psicobiologia. Lá nós temos nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, a gente tenta pensar nos aspectos psicobiológicos que estão relacionados com o exercício, com o sono, né? Então, desde 2012 que eu venho trilhando esse caminho, e a ideia é passar um pouquinho dessa relação de sono e exercício, né? Se a gente pensar em psicobiologia, psicobiologia seria estudar a biologia de diversos comportamentos. Lá a gente tem diversas áreas de pesquisa que estudam dependência, estudam humor, estudam depressão, estudam, entre elas, o sono e como a gente se comporta, né? E como o exercício conversa com tudo isso. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, é uma pergunta que eu até, quando eu comecei a montar essa apresentação e quando eu me interessei pela área de sono, né? Se a gente for pensar em definições, e até costumo brincar, é o tipo da pergunta que às vezes as crianças fazem e a gente não sabe nem direito responder, né? Se a gente se perguntar para vocês o que é sono, né? Como é difícil definir sono, né? E às vezes, muitas vezes as pessoas podem falar que sono está relacionado a dormir, né? E aí eu pergunto, o que é dormir, né? Então, isso também nos remete ao porquê dormir, por que a gente dorme, né? Se a gente for parar para pensar, o ideal é que todo mundo conseguisse, que todo mundo tivesse a oportunidade de dormir, né? Então aqui eu faço uma brincadeira, né? Um indivíduo adulto, ele dorme, uma criança dorme, os animais também dormem, né? Então a gente está falando aí de algo que é de suma importância para a vida e para a saúde dos seres vivos, né? Então isso também é uma coisa que me brilhou os olhos, que fez com que eu me encantasse e procurasse cada vez mais estudar essa área, né? Eu, ao entrar na educação física, eu tinha a ideia de fazer o bem para as pessoas e à medida que eu entendi que todo mundo dorme, então eu posso atingir um grande número de pessoas, né? Então, decidi me aprofundar nessa área, né? Então, o que é sono? Eu vou trazer algumas definições clássicas, né? Por exemplo, na década de 90, Buela, que é um dos autores que estudam essa temática, descreve o sono como um estado funcional, cíclico e reversível, com manifestações comportamentais características, como a imobilidade relativa, ou seja, você durante o período de sono, você fica, de certa forma, imóvel, mas você consegue também se mexer, né? Com aumento do limiar de resposta aos estímulos externos. Então, você tem uma dificuldade em responder a alguns estímulos à medida que você está dormindo, né? Já no início dos anos 2000, Hoyts e Holt, eles definiam o sono como um estado vital e complexo, caracterizado por processos ativos e altamente organizados. Então, o sono ele é fundamental para a vida humana, né? E a gente pode entender que o sono ele não é algo bagunçado, né? Existem diferenciações, existem fases do sono e cada fase ela é responsável por algumas dessas funções do sono, né? Mais recentemente, eu entrei no PubMed, lá a gente tem os termos MESH, que são os descritores, né? Quando a gente coloca o descritor sono, né? A definição que a gente tem é a suspensão prontamente reversível da interação sensório-motora, né? Então, por alguns momentos a gente tem uma suspensão dessa interação entre o sistema sensorial, o sistema motor, com o ambiente, e geralmente o sono ele está associado a um decúbito e imobilidade. Então, geralmente a gente dorme deitado, alguns têm a habilidade de dormir em pé, outros conseguem dormir sentado, mas geralmente a gente está associado a um decúbito e um momento em que a gente está imóvel ou com poucos movimentos, né? Mas, Jorge, o que tudo isso quer dizer, né? Tem
muitas palavras complexas ali, muitas definições muito rebuscadas, né? Mas, de uma maneira geral, eu posso dizer para vocês que o sono, ele é heterogêneo. Então, o nosso início de sono, ele é diferente do meio do sono, ele é diferente do final do nosso período em que a gente está dormindo. E isso é importante também, que ele seja heterogêneo, para que a gente consiga contemplar todas as funções do sono. É um período de desligamento parcial, ou seja, é um período em que o nosso corpo dá uma desligada. É importante a gente dar uma parada, uma desligada do que está acontecendo na nossa vida, né? Mas ele é parcial porque se aparecer alguém lá que entra no seu quarto, você vai acabar acordando, geralmente. Durante o período em que a gente está dormindo, nosso cérebro ele continua trabalhando, então por isso que a gente não desliga totalmente. O sono ele é ativo, né? Então a gente tem principalmente o sono REM, né? Que é uma das fases do sono onde a gente tem uma atividade cortical, né? O nosso cérebro ele está trabalhando intensamente. Então, ativamente, a gente não para de respirar, a gente não para de trabalhar o nosso cérebro, o nosso coração não para de funcionar, né? Então, a gente está ainda ativo, né? E tamanha importância do sono, a gente pode dimensionar quando a gente pensa na capacidade que ele tem na nossa vida, né? A gente pode, talvez, elencar e quantificar esse sono fazendo parte de 1/3 da nossa vida, né? Então, 1/3 do período que a gente está aqui na Terra vivendo, a gente está dormindo, ou deveria estar dormindo, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso a partir de agora. Então, falei o que é sono, definimos o que é o sono, né? Então, quais são as principais funções do sono? Durante o momento que a gente está dormindo, muita coisa acontece e são vários os benefícios que a gente adquire, que o sono contempla, né? Então, durante o sono, a gente tem uma restauração dos processos químicos e físicos, ou seja, tudo aquilo que foi deteriorado durante a vigília, durante o momento em que a gente está acordado, tudo aquilo que a gente gastou de energia, tudo aquilo que a gente que demandou dos nossos esforços físicos, mentais, tudo aquilo vai ser restaurado durante o sono. A gente tem o sono como um importante trabalhador ali no que a gente entende como consolidação da memória. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do dia, todas aquelas informações que a gente julga que é importante, que a gente não pode esquecer, o sono ele vai ter um papel fundamental para que a gente consolide essa memória. Durante o sono, a gente tem um restabelecimento de padrões emocionais. Então, poxa, aquele dia que você estava cansado mentalmente, que você está chateado, às vezes uma boa noite de sono faz você acordar melhor no outro dia, mais disposto a encarar todas as dificuldades. A gente tem uma proteção dos diversos sistemas do nosso organismo. Então, durante o sono, a gente vai proteger o nosso sistema cardiovascular, nosso sistema respiratório, sistema endócrino, enfim. A gente tem, durante um sono, um mecanismo onde a gente vai proteger tudo aquilo que é essencial para a nossa vida, né? Então, de uma maneira geral, o sono ele vai fazer com que a gente tenha a manutenção de uma boa saúde, né? É através do sono que a gente vai conseguir a partir de diversas funções dele, ter uma boa saúde do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista social. E aí vem aquela famosa pergunta, né? Toda vez que eu comento, seja com outros profissionais da área, seja numa conversa com a minha família, com amigos, com pessoas que eu acabei de conhecer, eu falo um pouquinho da minha história, falo que eu estudo sono. Aí sempre tem alguém na rodinha que fala, poxa, eu durmo mal, eu conheço alguém que reclama de sono, alguém que tem insônia, alguém que tem apneia do sono, enfim. E se você dorme mal? Se você dorme pouco? Ou se você não dorme, né? O que acontece com o nosso organismo? Então, tem muitos estudos, esse é um gráfico de um estudo americano, que mostra que conforme foram passando os anos, a gente tem uma diminuição no tempo total de sono. Então, com a evolução da sociedade, com
o desenvolvimento da tecnologia, a gente consegue perceber que as pessoas estão cada vez mais dormindo menos. Então, estão passando cada vez menos tempo na cama dormindo, né? Esse é um outro estudo já de 2016, onde foram avaliados diversos países, várias pessoas responderam, até interessante esse estudo, que a coleta de dados foi feita por um aplicativo de celular, né? Então, vários países responderam qual era o momento que a população costumava ir dormir, que hora eles costumavam levantar da cama, né? E a gente vê que o Brasil participou, a gente tem uma média aí mundial próxima a 7,9 horas de sono, a gente vê que o Brasil está abaixo dessa média, e aqui nessa primeira figura, na figura A, a gente tem aqui a duração de sono, e aqui o horário que as pessoas costumam acordar, né? Então, a gente vê que o brasileiro, em média, ele tem um pouquinho mais do que 7 horas e meia de sono, e em média acorda ali entre 7 e 7h15 da manhã. Eu tô tendo Do aula. lado direito, a gente vê que o horário de ir para a cama, né? A gente vê que o brasileiro, ele dentre os países avaliados, é aquele que está indo dormir cada vez mais tarde, né? Então, isso nos liga um alerta, né? A gente está vendo que a população como um todo tem dormido cada vez menos. A nossa população, a gente enxerga um comportamento um pouquinho mais vespertino, né? Então, as pessoas têm procurado e têm a oportunidade apenas de dormir cada vez mais tarde, têm acordado cada vez mais cedo, né? Então, isso corrobora os dados de diminuição do tempo total de sono, né? E o que tudo isso impacta no nosso organismo, né? Então, a gente chama isso de privação de sono ou restrição de sono, ou até mesmo um débito de sono, né? Quando a gente não tem essa quantidade ideal que nós gostaríamos de ter dormindo, né? E quando a gente tem esse quadro de privação, de restrição de sono, a gente tem impactos diretos na cognição, no sistema imunológico, no sistema cardiovascular, alterações endócrinas, alterações metabólicas. Então, alterações cognitivas, a gente pode listar o déficit de memória, alterações imunológicas, a gente pode enxergar um quadro de imunossupressão, ou seja, o nosso sistema imune ele não está tão fortalecido, a gente fica mais suscetível a doenças oportunistas, principalmente doenças do trato respiratório superior. A gente tem alterações cardiovasculares, resultando, por exemplo, no aumento da pressão arterial, alterações endócrinas, desregulando o balanço entre anabolismo e catabolismo. Então, fazendo um paralelo com o exercício, se você pensa em fortalecimento, né? Se você não tem uma boa noite de sono, você tem um aumento dos hormônios catabólicos, uma diminuição de hormônios anabólicos. Do ponto de vista metabólico, a gente pode exemplificar a privação de sono instaurando um quadro de resistência à insulina, e aí a resistência à insulina seja um caminho, um primeiro passo para o desenvolvimento do diabetes, né? Então, a gente tem diversos exemplos e diversas alterações que uma noite mal dormida, uma noite em que não se dorme, pode prejudicar o nosso organismo como um todo, né? E aí, tendo em vista o cenário atual, que as pessoas têm dormido menos, têm dormido mal, o número de queixas de sono, o número de pessoas que sofrem de distúrbios do sono tem aumentado, né? Um dos papéis de nós, enquanto profissionais da saúde, e aí especificamente enquanto profissional da educação física, é tentar encontrar caminhos para que a gente, se não reverter esses efeitos deletérios, mas que a gente consiga pelo menos minimizar o impacto da falta de sono, né? E aí eu pergunto, será que dá para o exercício conversar com o sono, né? Será que existe um diálogo entre exercício e sono? Ou seja, se essa mulher aqui do slide, se ela está fazendo exercício, o exercício que ela fez, será que vai impactar no sono dela? E o contrário, será que uma noite mal dormida, ou se ela dormiu bem, vai influenciar diretamente no desempenho dela durante um exercício, né? Então,
que eu posso adiantar é que existe uma relação, uma via de mão dupla. Então, o exercício consegue conversar com o sono e o sono consegue conversar com o exercício. Eu vou fazer um apanhado geral agora de como se dá essa conversa. Tem muita coisa que a gente poderia falar, mas talvez não seja a gente tem pouco tempo, né? Se falar de sono, eu posso falar por horas e horas, né? Mas só um apanhado geral, como que o sono influencia o exercício físico, né? Então, aqui nessa figura, a gente tem um esquema, vocês podem ver, cheio de flechas, cheios de pontos de interrogação, porque tem muita coisa nessa área do sono influenciar o exercício físico, que ainda não foi muito bem elucidada, né? Então, de uma maneira aguda, se a gente ficar, por exemplo, uma noite sem dormir, a gente tem impacto direto no metabolismo, no quadro de inflamação. Cronicamente, se a gente tem várias noites sem dormir, várias noites mal dormidas, vão impactar no metabolismo, no sistema nervoso central, no sistema endócrino, no sistema nervoso autônomo, no quadro de inflamação. Tudo isso vai gerar diversas alterações, como diminuição de alerta, desordens de humor, aumento da percepção subjetiva de esforço, dano articular e muscular, aumento do tônus e diminuição da tolerância ao calor. Então, tudo isso vai refletir numa diminuição do desempenho físico, diminuição no processo de recuperação após um exercício físico e aumento de doenças induzidas pelo exercício físico, né? Então, existem vários trabalhos, eu fiz um apanhado mais geral a respeito de modalidades. Então, no desempenho aeróbio, os estudos ainda são muito contraditórios, mas se você não dormir ou estiver restrito de sono, dormiu pouco, é possível, em alguns estudos, observar uma diminuição do consumo máximo de oxigênio, um aumento da ventilação e das concentrações de lactato, diminuição da frequência cardíaca em exercício submáximo ou exercício máximo, maior percepção subjetiva do esforço, ou seja, aquele esforço que você faz, que você está percebendo o quanto de esforço você está fazendo. Se você não tiver dormido, talvez você vai perceber que você está fazendo mais esforço. Você vai preferir tarefas que exigem menor esforço. Já exercícios anaeróbicos ou de força, a gente tem menos alterações ainda, dados mais conflitantes, mas você tem alguns estudos que mostram um pico de torque, né? A gente está falando de força, a gente tem algumas alterações nesse pico de torque. Por outro lado, o nível de fadiga não se altera, e existem alguns estudos que mostram um prejuízo no controle termorregulatório do exercício. Agora, do outro lado, como que o exercício consegue conversar com o sono, né? Então, o exercício, a partir de 3 teorias, ele poderia melhorar o sono, ele pode melhorar o sono. Eu coloquei dessa maneira as 3 teorias: a teoria restauradora, a teoria de conservação de energia, a teoria termorregulatória, mas eu, Jorge, acredito que todas as 3 se conversam, nenhuma vai se sobrepor à outra, né? Eu vou começar pela teoria termorregulatória. A partir da teoria termorregulatória, a gente tem, durante a prática do exercício físico, a gente tem um aumento da temperatura corporal. E quando esse exercício ele é encerrado, ele é cessado, a gente tem uma diminuição da temperatura corporal. Se a gente pegar a fisiologia do sono, no período da noite, a gente tem uma diminuição da temperatura corporal. Então, se a gente eleva essa temperatura durante a prática do exercício, após é normal, é esperado que haja uma diminuição dessa temperatura, né? Então, essa diminuição da temperatura pode ser que favoreça o início do sono. A teoria restauradora, ela fala muito da questão de restaurar tudo aquilo que a gente deteriorou durante o exercício, né? Então, se a gente tem um exercício de musculação, por exemplo, a gente tem um grande trabalho muscular, um trabalho excêntrico, concêntrico, enfim, independente da característica desse treino, a gente tem danos musculares, né? A gente tem microlesões, né? Então, o quanto durante o sono vai ser o momento da gente reparar esses danos que o tecido muscular, por exemplo, foi submetido
sentido, né? Então, o nosso coração, ele precisou trabalhar mais para levar mais sangue para os tecidos durante o exercício físico. Então, durante o sono, vai ser o momento de se restaurar, dele descansar, dele se preparar para um próximo dia, né? E a teoria de conservação de energia, ela conversa bastante com as outras duas, porque se a gente pensar, a gente não vai conseguir fazer exercício 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente precisa manter as nossas reservas energéticas para garantir substrato para os outros tecidos. A glicose é o principal substrato energético para o cérebro, por exemplo. Então, à medida que a gente tem um esforço muito grande, o exercício, a gente não pode esquecer que é um agente estressor, ele vai perturbar a homeostase do organismo. Então, o sono, ele serviria para que a gente conservasse essa energia para as funções vitais do nosso organismo, né? E à medida que a gente consegue estressar esse organismo, à medida que a gente sabe a dosagem certa de volume, de intensidade, a gente consegue melhorar essa eficiência de conservação de energia. Então, eu acredito que o exercício, ele consegue, independente da visão que a gente tenha, ele consegue permear essas 3 teorias, né? E é por isso que o exercício, quando a gente pensa nessas 3 teorias, hoje ele é recomendado, ele faz parte a gente tem a Associação Americana de Medicina do Sono, que recomenda o exercício para o tratamento de distúrbios do sono. Então, o exercício ele vai fazer bem para pessoas que têm insônia, ele vai fazer bem para pessoas que sofrem da apneia obstrutiva do sono, pessoas que têm algumas parassonias do sono, alguns outros distúrbios do sono. Então, além de todos os benefícios que a gente sabe que o exercício promove no controle da composição corporal, os benefícios cardiovasculares, os benefícios musculares, para o sono ele também é uma ferramenta não farmacológica para o tratamento dessas doenças do sono. E aí, fazendo esse apanhado geral do que é o sono, pensando nos benefícios do sono, o que acontece se a gente não dorme, enfim, chegou o momento da gente pensar o que está acontecendo agora, né? A gente, desde o começo do ano, a gente vem sendo bombardeado de notícias, e acho que a cada semana que passa as notícias, elas cada vez mais são desanimadoras, né? Eu lembro do começo do número de casos, do surgimento da doença na China, o quanto ela chegou na Europa, quando que ela ia chegar aqui no Brasil. De fato, ela chegou no Brasil. A gente tem aí, talvez, no dia de hoje, nós somos o epicentro dessa pandemia, né? Então, o quanto tudo isso impactou na nossa vida, no nosso cotidiano, e o quanto a nossa cabeça talvez esteja trabalhando de uma maneira até mais frenética, né? A gente está pensando na nossa saúde, na saúde das pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente não está conseguindo encontrar, que a gente não só está vendo graças à tecnologia. A gente tem a preocupação com o nosso emprego, a gente tem preocupações com a nossa saúde financeira também, que é importante. Então, o quanto tudo isso impacta na nossa mente, a gente talvez esteja num momento totalmente desanimador, de preocupação, de aumento de ansiedade, aumento de estresse, um momento bem, bem preocupante, né? O quanto tudo isso pode impactar no nosso sono também, já que ele impacta na nossa vida como um todo, né? Então, eu fiz um apanhado de alguns dados. Na área da ciência, na pesquisa, muita coisa tem sido produzida, e acho que é importante a gente entender a importância da ciência na nossa vida, e acho que agora talvez a gente ligue o alerta, né, para aqueles que não entendiam a dimensão e a importância da ciência, né. O Google fez uma parceria com esse IAT, e eles tem um material, depois quem quiser eu posso disponibilizar todos os artigos que eu usei, todos os materiais que eu coloquei aqui nessa apresentação,
o título desse material é O Mundo Nunca Mais Será o Mesmo, né? Eu venho discutindo aqui dentro da minha casa, com outros profissionais, colegas de trabalho, familiares, né? Será que a gente vai voltar ao normal? Eu acho que o normal que a gente tinha antes não vai ser mais o mesmo, né? Então, o mundo não será mais o mesmo, né? Então, com o Covid, a gente vê que não somente a saúde individual, né? Não pensando pessoa por pessoa, foi afetada, claro, mas o quanto, se a gente analisar o todo, o coletivo, a gente vai ter prejuízos no nosso sistema de saúde, no sistema logístico, na economia, no comércio, na questão emocional, no sistema educacional, na infraestrutura. A gente vai ter que se organizar de outra maneira a partir do que a gente está vivendo hoje, né? Então, o que a gente já sabe que está acontecendo, né? Esse estudo é de um autor brasileiro lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? E ele já foi publicado agora em abril de 2020 e já mostrou que em um mês de quarentena a saúde mental do brasileiro ela piorou. A gente tem um aumento do estresse agudo, a gente tem um aumento dos índices de ansiedade, a gente tem aumento dos índices de depressão. Então, poxa, como que a nossa cabeça ela está sendo influenciada, né? Como tudo isso que a gente está vivendo está impactando nos nossos comportamentos, naquilo que a gente está sentindo, né? Do ponto de vista talvez mais fisiológico, a gente tem outro estudo que foi publicado recentemente que mostra que durante esse período de quarentena já foi possível observar aumento nos quadros de estresse, ansiedade, depressão, as pessoas têm consumido mais açúcar, têm ganhado peso, o quadro de inflamação tem aumentado, o risco de doenças cardiovasculares tem aumentado, as pessoas estão passando mais tempo sentada, mais tempo em atividades sedentárias. Por outro lado, a gente observa uma diminuição de atividade, de exercício, de prática de exercício físico. A gente vê que as pessoas aquelas que já tinham condicionamento, elas têm perdido esse condicionamento físico, né? Então, a gente vê que a nossa mente é impactada, o nosso corpo é impactado, né? E aí, quando a gente fala do sono, algo que a gente já poderia pensar no período pré-pandemia, e que talvez isso fique mais aflorado agora, é o que a gente chama de jet lag social. Não sei se vocês todos já ouviram falar desse termo, mas quando a gente fala só de jet lag, o jet lag ele está relacionado com alterações no nosso organismo decorrentes de alterações de fuso horário, né? Então, por exemplo, a gente está aqui no Brasil, no Japão a gente tem uma diferença grande de fuso horário. Se a gente viajar para lá, o quanto o nosso organismo ele vai sofrer com essas alterações do fuso horário, né? Eu comentei da temperatura corporal, que ela diminui quando a gente está no período da noite, a gente tem alterações de cortisol, por exemplo, a gente tem uma diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse, no período da noite. A gente tem, por exemplo, a melatonina, que é um dos hormônios que fazem parte dessa regulação do metabolismo, e ele é dependente da luminosidade, então, à medida que a gente tem o período de escuro, a gente tem uma liberação maior de melatonina, né? Enfim, nosso organismo ele foi preparado para a noite ele repousar e no dia a gente trabalhar, né? E o quanto uma viagem por si só pode alterar tudo isso. E mais recentemente a gente tem o termo jet lag social, que são essas alterações decorrentes de uma alteração dos horários, mas sem a gente precisar viajar. O quanto durante a semana, a gente tem atividades do trabalho, a gente trabalha 8 horas por dia, a gente à noite vai para a faculdade ainda estudar, ou o contrário, né? Estuda de manhã e trabalha à tarde, à noite, o quanto a gente tem compromissos dentro de casa, a gente tem que cuidar da casa, quem tem filho tem que cuidar dos filhos, o quanto a gente vive numa sociedade mais corrida, né? Uma sociedade que a gente chama de 24 horas por dia, 7 dias por semana, totalmente intensa, né? Então, o quanto a gente tem ido dormir, isso explica, né, por que a gente tem ido dormir cada vez mais tarde, acordar cada vez mais cedo, né? E o quanto, se a gente pudesse escolher, talvez a gente não dormiria a quantidade que a gente dorme
normalmente. E aí a gente pensa, poxa, chegou o fim de semana, então fim de semana eu vou me acabar de dormir. E o quanto essa diferença do tempo total de sono do fim de semana comparado com os dias da semana, isso pode ser prejudicial, né? Então, um exemplo prático, a ideia do jet lag social, a gente tem que calcular qual que é o ponto médio de sono e verificar se tem uma diferença entre esse ponto médio quando a gente está durante a semana, realizando atividades de trabalho, de estudo, compromissos diversos, e no fim de semana, onde a gente dá uma relaxada, onde a gente tem um período de descanso, né? Então, um exemplo prático, por exemplo, uma pessoa que dorme às 10 horas da noite durante a semana e acorda às 6 horas para ir trabalhar, para ir para a faculdade, enfim. Aqui, a gente está falando de uma pessoa que dorme 8 horas, né? Então, ela foi para a cama às 10, acordou às 6, tem 8 horas de sono. 8 horas, a metade desse tempo são 4 horas. Então, o horário, o ponto médio de sono dessa pessoa ocorre às 2 horas da manhã. E aí, vamos supor que essa pessoa, ela acorda e já vai para o trabalho, depois vai para a faculdade, chega em casa tarde, ela mal janta e já vai dormir às 10 horas da noite, porque ela sabe que ela precisa de 8 horas para dormir para aguentar o dia seguinte, né? E aí vamos supor que no fim de semana ela vai dormir mais tarde, ela vai dormir à 1 da manhã e ela acorda às 11 da manhã. Então a gente está falando aí de 10 horas de sono, ela aumentou em 2 horas o tempo total de sono dela. E aí a gente está falando de 10 horas, o ponto médio desse sono vai ocorrer depois de 5 horas que ela iniciou o sono, né? Então, o ponto médio de sono vai ser às 6 horas da manhã. E aí a gente tem um cálculo de jet lag de 4 horas. Então, essa pessoa ela tem 4 horas de jet lag social. O que que isso quer dizer? Então, durante a semana é como se ela vivesse em um fuso horário e chegar no fim de semana ela vai para um lugar que tem 4 horas de diferença do fuso horário que ela habita durante a semana, né? E o quanto ainda é uma área nova, recente, dentro do sono que tem sido estudada, e o quanto maior esse jet lag social, mais está relacionado à fadiga crônica, a você ter uma sonolência durante o dia, então você vai estar mais cansado, você vai estar mais sonolento, você vai estar mais estressado, você não vai ter tanto ânimo para algumas outras atividades, você vai focar somente naquilo que é obrigatório, o quanto os níveis maiores de jet lag social estão relacionados com o aparecimento de doenças crônicas, surgimento de doenças crônicas, né? Então a gente tem um impacto na obesidade, em doenças cardiovasculares, né? E aí se a gente for pensar como está a nossa saúde do ponto de vista dessas doenças crônicas, né? A gente tem o Vigitel, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde. Os dados de 2019, a gente pode observar que de 2006 até 2019 houve um aumento do número de pessoas com diabetes, então para os homens 54% de aumento de casos de diabetes, entre as mulheres 24%. A gente pode observar um aumento da obesidade, né? A gente está falando aí de 13 anos, a gente tem um aumento de 72% de número de obesos no Brasil, e as perspectivas não são boas, né? A gente tem vários estudos que mostram que a perspectiva no Brasil é de que a gente entre aí num top 5 de doenças crônicas, como diabetes, como obesidade, né? Por outro lado, o Vigitel também mostrou que 62% dos brasileiros passam mais do que 3 horas por dia assistindo televisão ou usando computador, tablet ou smartphone. Então, a gente tem 24 horas do dia, sendo que, se a gente pensar que 7 a 8 horas seria o ideal para a gente dormir, a gente tem outras mais de 3 horas em que a gente está realizando atividades sedentárias. E o quanto tem um estudo mais recente com a população dos Estados Unidos, onde foi mostrado que as pessoas que passam menos do que 3 horas por dia sentadas, elas podem ter um ganho de 2 anos sobre a expectativa de vida delas. Se elas passam menos do que 2 horas por dia sentadas, assistindo televisão, elas vão ter um ganho de 1,4 ano nessa expectativa de vida, né? Então, o que a gente está fazendo com a nossa saúde, né? A gente está com hábitos não tão saudáveis do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de exercício físico, do ponto de saúde mental, né?
Então, a gente consegue observar que no Brasil, dentre os países da América, é aquele que tem maiores taxas de ansiedade. Segundo os dados da OMS, as mulheres elas têm mais ansiedade quando comparado à média mundial, a média da Europa, da Ásia, da África. Os homens também estão na América, eles têm maior número de ansiedade. Se a gente falar da depressão, aqui é um gráfico mundial. A gente tem aqui a coloração mais avermelhada são os países onde tem mais casos de depressão. Se a gente for observar, tem muito caso na África, muito caso no hemisfério norte, né? Não sei, a questão do frio, a questão da fome pode estar relacionada a isso, né? Mas olha só aqui o Brasil, na coloração azul, na tonalidade azul, a gente tem o maior tom de azul, né? Então, a gente está aqui próximo de 5,5%, 6%. Então, nosso país, ele também tem aumentado muito os casos de depressão, né? Então, tendo esse panorama geral da nossa saúde física, da nossa saúde mental, o que a gente pode fazer para agora? O que a gente, vivendo tudo isso que a gente está vivendo, o que a gente pode pensar para já, né? Então, esse artigo foi publicado pelas pessoas que compõem o meu grupo de pesquisa, né? E o título dele fala durante essa guerra, né, que a gente está vivendo contra o coronavírus, né, que a gente não esqueça de dormir. Então, a gente tem que entender que o sono está ligado ao sistema de defesa do corpo, então ele vai promover a homeostase inflamatória. O que isso quer dizer? A gente vai ter um balanço ideal ali de pró-inflamação e anti-inflamação, né? É importante que a gente tenha essa regulação dentro do nosso organismo, dentro do nosso sistema imune. A falta de sono é sabida que ela impacta negativamente na resposta imune, então a gente tem aumento de citocinas, principalmente pró-inflamatórias, a gente tem aumento de interleucina 1, interleucina 6 e TNF-alfa, que são fatores inflamatórios. A gente pensar na importância da vacinação para a gripe, né? Então, o quanto se você não tem uma boa noite de sono, quanto essa vacina aqui serve nesse momento para que a gente elimine outros fatores, né, já que a gente ainda não tem a vacina para o coronavírus, né, então o quanto uma noite mal dormida de sono, ela pode impactar nessa produção de anticorpos após a vacinação contra a influenza, né, então a importância do sono para o sistema imune propriamente dito, né. Para já, também, além do sono, que eu acredito que vocês já devam ter percebido a importância do exercício físico, né? Então, que a gente consiga minimamente dentro de casa realizar atividades. Hoje em dia a gente tem lives, a gente tem profissionais que estão se engajando, né, nesse meio digital para que a informação correta, a informação precisa, o jeito correto de se fazer o exercício, ele tem sido passado de maneira positiva. Então, seja um exercício de yoga, pilates, alongamento, atividades aeróbicas, atividades de força, a gente tem vários estudos que mostram os benefícios do exercício contra a resistência manual, exercícios de calistenia, que são exercícios com o próprio peso do corpo, né? Então, que a gente consiga fazer exercício. O exercício aliado com uma boa noite de sono, a gente vai conseguir ter um sistema imune fortalecido, né? Mas é importante a gente lembrar que durante esse período a gente tem mudanças importantes na composição corporal, na aptidão muscular, na aptidão cardiorrespiratória. Então, que a gente não se você fazia antes exercício, que você consiga manter aquilo que você fazia. Se você quer começar a fazer a partir de agora, entender que você talvez ganhou peso durante essa quarentena, que a sua saúde muscular e cardiorrespiratória talvez, se você está imergido em outras atividades mais sedentárias, a gente tem que levar em conta essas mudanças decorrentes da pandemia, né? Ajuste de volume e intensidade do exercício, então a gente saber dosar a quantidade de exercício, o número de séries, de repetições, qual que vai ser a carga desse exercício que a gente vai fazer em casa, né? Procurar sessões de exercício mais curtas, né? A gente não precisa
fazer exercício por várias horas, né? Que sejam sessões mais pontuais, mais curtas, mas que a gente foque na frequência, né? Então, a gente fazer menos, mas fazer por mais dias. Isso vai ajudar muito o sistema imunológico. E, para a gente caminhar para um final, né? Eu quero fazer algumas reflexões. Eu, enquanto profissional da saúde, enquanto profissional de educação física, enquanto um professor que está, né, intimamente ligado à educação de futuros profissionais de educação física, futuros profissionais da saúde, né? O que que a gente pode fazer para agora, né? O que que a gente pode pensar para o nosso futuro da nossa profissão? Eu acho que é importante, do ponto de vista da educação física, a gente entender que nós somos mais do que incentivadores, mais do que treinadores, né? Então, nós somos pessoas mais do que aquele, vamos lá, vai, você consegue. O quanto a gente tem que saber passar o exercício, qual que é o melhor exercício, mas o quanto a gente tem visto que o lado social, o lado mental também faz parte do exercício físico, né? Então, questões de afetividade, de empatia, de você se colocar no lugar do outro, acho que faz parte de um bom profissional de educação física, né? Além disso, a gente entender que hoje um bom profissional não é aquele que tem o corpo mais bonito, o corpo mais atlético, né? A gente está todo mundo em casa, a gente está na hashtag Fique em Casa, né? Então, à medida que você é um bom profissional, você vai conseguir dar conta do que a gente está vivendo agora, né? E não a gente vai viver mais do conteúdo e menos da aparência, né? Entender essa relação entre exercício intenso e exercício moderado. Na minha pesquisa, eu sou além da questão do sono, eu estudo treinamento intervalado de alta intensidade, sei todos os benefícios decorrentes de um exercício mais intenso, né? Mas a gente entender que não existe só um exercício intenso, não existe só HIIT, não existe só exercício de alta intensidade, né? Que a questão da opção, a gente pode escolher e não necessariamente somente treinar em altas intensidades, né? Que o exercício moderado, ele também promove benefícios importantes, né? Que nessa prática, pensando que é importante manter uma regularidade, que as pessoas encontrem um prazer em praticar e que nós, profissionais da educação física, consigamos levar para essas pessoas esse prazer em praticar, né? Isso está muito ligado com a adesão e aderência aos programas de exercício físico. E talvez, por mais que as pessoas ainda estejam procurando lives, a gente tem muitos blogueiros fitness aí que às vezes nem têm a formação, pessoas que não têm a bagagem que a gente tem de 4 anos estudando a área, ainda assim a orientação profissional ela é essencial, ela é fundamental, então isso mostra o tamanho do nosso papel, da nossa importância dentro desse momento que a gente está vivendo, né? Eu penso também na importância, eu venho de uma formação interdisciplinar muito forte dentro da Unifesp, é isso que eu tento passar para os meus alunos também, hoje na Anhanguera, e como que os outros profissionais da saúde também podem atuar nisso, né? A gente está vendo que, falando bastante da saúde física, da saúde mental, da saúde social, né? O quanto também um trabalho interprofissional também é importante, né? O quanto a gente pensar, não sei se né, na palestra tem outros profissionais de outras áreas, né? Como que esses profissionais poderão ajudar nesse momento que a gente está vivendo, né? Para a gente encerrar, eu quero deixar aqui de lição de casa para vocês algumas dicas para pensarmos como a gente pode enfrentar o que a gente está passando agora e talvez que essas lições permaneçam na vida de vocês após esse período conturbado que a gente está vivendo, né? Então, a ideia é que vocês pratiquem a higiene do sono. O que é a higiene do sono? São várias dicas, vários comportamentos que a gente pode acrescentar na nossa vida que vão auxiliar a gente ter uma boa noite de sono, né? Então, que a gente tenha rotinas bem definidas, tanto no dia quanto à noite, né? Independente da hora que você pretende dormir e acordar, talvez algumas pessoas tenham maior flexibilidade nesse momento de horários, mas que mantenham uma rotina bem definida, que você tenha um horário
mais certo de acordar, um horário mais fixo para ir dormir. A gente viu aí a questão do jet lag social, o quanto isso é prejudicial. Então, mantenha uma rotina bem definida. Não faça uma refeição grande antes de dormir. Então, isso vai prejudicar muito a sua digestão. A gente evitar comidas pesadas, evitar o consumo de cafeína no final da tarde ou próximo da noite, evitar o consumo de álcool muito perto da hora de dormir. Isso também acaba prejudicando o nosso início de sono. Quando entardecer ali, quando começar a escurecer, comece a apagar as luzes de casa. Eu comentei sobre a melatonina, é um dos hormônios que participam dessa maquinaria aí do sono, né? Do quanto ele é dependente da luz. Então, desligue os dispositivos eletrônicos pelo menos 30 minutos antes de dormir. Quando acordar, abra a janela, se exponha ao sol. Além da questão da claridade, da luminosidade, a gente tem a questão da vitamina D, por exemplo, que participa ativamente do metabolismo, né? Então é importante que a gente crie esse hábito também. Não se esqueçam que o quarto é o lugar de dormir. Eu sei que existem... eu mesmo já tive que trabalhar dentro do quarto, nesse período que a gente está se adaptando, né? Mas que o quarto seja um local tranquilo, aquele lugar que é como se fosse o abraço da sua mãe, o abraço do seu pai, de alguém que você gosta, né? Aquele lugar para você realmente descansar, esquecer dos problemas. Então, não durma, não, desculpa, durma, mas não coma, não trabalhe, não leve coisas fora para dentro do quarto, né? O quarto é o lugar da gente repousar, da gente descansar. Deite apenas quando estiver com sono. Então, se tá vendo que tá difícil, que não tá muito cansado, acho que vai ficar enrolando na cama, espera um pouquinho, tente ir para a cama somente quando estiver de fato cansado, com sono, né? Porque se a gente vai forçado para a cama, a gente fica se pressionando para dormir, rola para um lado, rola para o outro, isso faz com que a gente comece a pensar várias outras coisas, e isso não é muito benéfico, né? E se for dormir ao longo do dia, que essas sonecas não passem de 30 minutos. Tem vários estudos que mostram a importância desses cochilos, né? Para o aprendizado, para a recuperação física, enfim. Um cochilo, ele é bem-vindo, né? A gente tem, principalmente depois ali do almoço, dá aquela vontade de não fazer nada, né? Uma soneca, ela é importante, mas que não passe de 30 minutos, né? Senão a gente vai ter prejuízo para nossa noite de sono. E que façam exercício, né? O exercício eu não coloquei nessa lista, mas ele também faz parte da higiene do sono. Bom, fico aberto às dúvidas. Não sei se todos tiveram acesso ao QR Code, eu vou deixar o QR Code aqui, caso surja alguma pergunta agora, e aí o professor Treff vai me passar. Jorginho, muito bom, muito legal a ideia disso, tá? De falar do sono e tudo mais. E aí eu queria avisar para todo mundo que eu vou responder as perguntas de vocês aqui por esse grupo do WhatsApp que a gente passou o link, tá? Então, as perguntas que vocês fizerem, eu vou ler por aqui, tá? A gente já tem algumas perguntas, Jorginho, tá? Que eu já selecionei aqui, né? Então, queria agradecer a todos que já fizeram perguntas. Alguns não colocaram o nome, tá? E aí a gente tem uma ideia de quem seja, mas eu vou perguntar aqui. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui, Jorginho, é sobre o ponto médio do jet lag, né? A Juliana está perguntando e se isso geralmente pode ocorrer no sono REM, no sono mais profundo, né? Ela tem essa dúvida aqui com relação ao horário do ponto médio. Obrigado, Juliana, pela pergunta, boa pergunta. O ponto médio, se a gente for pensar,
ele pode ocorrer, no exemplo que eu dei, ele ocorreu, a sua diferença se deu principalmente na diferença do horário de dormir e o horário de acordar, e também no tempo total de sono, né? Durante a semana, aquela pessoa do exemplo dormiu 8 horas durante a semana e no final de semana dormiu 10 horas, né? Esse ponto médio, ele pode também se alterar mantendo mesmo a duração de sono, né? Então, se uma pessoa ela costuma dormir 8 horas, naquele exemplo, indo dormir às 10 e acordando às 6, o ponto médio vai ser às 2 da manhã. Se ela dormir 8 horas também no fim de semana, mas se ela foi dormir meia-noite e acordou às 8, o ponto médio ele vai também se alterar, né? Então, não tem uma regra, assim, o ponto médio ele tem que ocorrer em algum momento exato, né? Cada um, a gente tem dentro do sono, tem uma avaliação que eu acho também muito importante, que a gente chama a avaliação do cronotipo, né? Existem aquelas pessoas que são matutinas, que preferem dormir cedo e acordar cedo, outros que são intermediários, que conseguem se adaptar, seja dormindo tarde ou cedo, acordando cedo ou tarde, e tem aqueles vespertinos que preferem dormir tarde e acordar tarde. Eu sou um exemplo disso. Eu prefiro 7 ou 8 horas de sono, para mim já é o bastante, mas eu prefiro 1000 vezes ir dormir 1 da manhã e acordar às 9 da manhã do que eu ir dormir às 10 e acordar às 6 da manhã. Então a gente tem essas preferências também. E aí, o quanto, à medida que a gente tem um encurtamento da duração de sono, talvez a gente tenha uma diminuição de sono de ondas lentas, que é primordial para a recuperação muscular, por exemplo. A gente tem o sono REM, que é um período de alta atividade cortical, o cérebro está trabalhando bastante, o processo de consolidação da memória é importante durante essa fase, e o sono REM ele acontece principalmente na segunda metade da noite, né? Então, independente do ponto médio, a gente vai ter as fases do sono, elas vão estar estabelecidas, né? Só que, se a gente pensar em duração do sono, aí sim, talvez a diminuição do tempo total de sono aí vai impactar no sono REM, mais do que o ponto médio. Legal, Jorginho. Bacana a gente conhecer um pouquinho mais sobre o ponto médio do jet lag, né? A gente entendeu esse ponto médio, né? Isso é bem legal. E aí tem uma outra pergunta aqui que fala sobre os smartwatches e os gadgets, né? O quanto isso pode ajudar ou pode prejudicar na manutenção, ou até mesmo na higiene do sono, né? Na qualidade do sono. Essa pergunta quem fez foi o Kleber, ele é aluno da psicologia. Bacana, Kleber. Obrigado pela pergunta. Minha esposa é psicóloga, a esposa do Treff também, né? A gente sabe a importância da psicologia, a gente tem um contato direto, né, com a psicologia. É legal pensar nisso. Eu costumo falar que a gente está vivendo na tecnologia. Graças a ela, se a gente pensar, se essa pandemia acontecesse, sei lá, 10 anos atrás, talvez a gente não conseguiria fazer esse bate-papo, né? A gente talvez, nessas medidas de isolamento, a gente não ia conseguir ver virtualmente nossos familiares, nossos amigos, enfim. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Tem muita coisa que ela, em alguns pontos, ela é prejudicial, né? A gente tem hoje a indústria da tecnologia, a gente tem celulares, a gente tem aplicativos, a gente tem relógios, né, que vão auxiliar na prática de exercício físico, no sono, né? Mas, por outro lado, a gente pensar, por exemplo, o toque de celular. Se chega um e-mail, é um toque diferente de uma mensagem do WhatsApp, né, por exemplo. E, às vezes, o momento de descansar, você põe o celular ali do lado da cama, aí você recebe um e-mail meia-noite, você está ali preparado para dormir, mas, poxa, é um barulho de e-mail, não é mensagem. Então, será que é um e-mail do meu chefe? Será que é um e-mail importante? O quanto a gente
pode se tornar um pouquinho mais ansioso no momento que a gente devia diminuir o ritmo, né? Então, eu dei esse exemplo para a gente pensar que a tecnologia tem se desenvolvido vários aplicativos. Eu recentemente participei de uma pesquisa lá no Instituto do Sono, onde avaliou-se as pessoas na cidade de São Paulo, e aí com parcerias de outras indústrias de tecnologia, desenvolvendo aplicativos para melhorar essa avaliação do sono. A gente tem a polissonografia, que é o exame padrão ouro para avaliar a qualidade do sono, se tem algum distúrbio ou não, mas é aquele exame que você fica cheio de eletrodo na cabeça, você tem que dormir no laboratório, né? E o quanto isso pode impactar, né? Uma noite dormida no laboratório cheia de fio vai ser diferente da noite de sono que você tem normalmente na sua casa, no seu travesseiro, no seu colchão, né? Então, a gente vê hoje em dia os celulares, eles têm a luminosidade, aquela luz mais fraquinha, né, no período da noite. Tem os modos noturnos, né, que é justamente para não impactar nessa questão da luminosidade, né, a questão da melatonina, não prejudicar. Mas a gente está com a tecnologia aí 24 horas por dia. Hoje a gente tem Netflix, dá para assistir a hora que a gente quiser. A gente tem, a internet tem informação a todo momento. Os canais televisivos, eles têm programação. Se a gente pegar há 20, 30 anos atrás, eles chegavam de noite e reprisavam algumas coisas. Hoje em dia tem programação o tempo todo, né? Então, eu acho que é importante a gente lidar com a tecnologia, mas que a gente saiba lidar com ela, né? A gente trazer ela para o lado bom da coisa, né? E saber o que ela causa de ruim na nossa vida. Excelente, Jorginho. A gente conseguir manter o equilíbrio da utilização desses aparelhos, eu acho que é fundamental. A gente tem que usar eles como uma ferramenta, né? E não única e exclusivamente como a gente ser dependente dele, né? A ponto de a gente perder nosso sono literalmente para atender um WhatsApp ou até mesmo um e-mail, né? Bem legal isso. E aí tem duas alunas aqui que estão perguntando com relação a de nunca dormir bem, né? Então elas se marcaram aqui que elas falam o seguinte, né? Nunca durmo bem e acabo dormindo durante o dia, no mínimo 1 hora. Isso compensa o sono que não dorme à noite? Se a gente for pensar que acho que vocês conseguiram entender a dimensão da importância de dormir, né? Então, se você não teve uma boa noite de sono, em algum momento seu corpo ele vai pedir que você durma, né? Então, se elas não estão dormindo bem durante a noite, é natural que o corpo peça esse momento de descanso ao longo do dia, né? Tem pessoas que não têm a oportunidade de dormir durante o dia, né? Então isso fica mais acentuado, né? Esse ciclo vicioso fica pior, né? Mas se elas têm a possibilidade de dormir, isso por um lado, agudamente talvez seja benéfico, mas a longo prazo pode se tornar um ciclo vicioso, né? E aí elas ficarem independentes dessa, talvez uma noite de sono ruim seja explicada porque elas dormiram muito no período do dia, né? E aí chega o momento de dormir de fato, aí elas demoram um pouquinho mais para dormir. Tem pessoas que têm um sono muito leve, né? E pode acabar não tendo uma. Que às vezes tem muita gente que dorme 8 horas por dia, 7 horas, enfim. Mas aquele sono não foi reparador, não foi gostoso, você não se sente descansado no dia seguinte, né? Importante ressaltar que muita gente fala de dormir 8 horas. A gente tem também, na área do sono, a gente tem os curto-dormidores e os longo-dormidores, né? Então, tem pessoas que dormem 5 horas por noite e aquilo já é o suficiente para elas, né? Essas pessoas, se forem dormir 8, 9 horas, elas acordam com dor de cabeça, elas acordam... o corpo acorda mexido, né? Outros são longo dormidores, tem aqueles que 8 horas não é suficiente, tem aquelas pessoas que precisam dormir 9, precisam dormir 10 horas e que se dormir menos vai ter sonolência durante o dia, são pessoas que vão ficar mais irritadas, mais estressadas,
Então, a gente tem que, dentro desse panorama, acho que é importante a gente saber se a gente é matutino ou vespertino, se a gente é curto ou longo dormidor, e aí tentar ajustar isso à nossa rotina. Legal, Jorginho, legal. E aí, eu vou juntar duas perguntas em uma que tem aqui, que é a da Miles, Jamiles, né, da pedagogia, e a Kailane, tá? São duas perguntas em uma, né? Então, ela está querendo saber sobre o exercício. Então, como a ansiedade atrapalha o sono, né? De que forma que isso acontece? Essa é a pergunta da Kailane. E aí a pergunta da Jamiles também tem relação, porque ela quer saber em qual horário pode praticar atividade física, sendo que ela diz que é melhor praticar exercício pela manhã. Muito boas perguntas, obrigado, meninas. O exercício, vou fazer uma mistura aí, né? O exercício também, ele é recomendado para controlar a ansiedade, né? Existem vários estudos que mostram que o exercício, ele consegue diminuir os níveis de ansiedade. Então, do ponto de vista do humor, né, como um todo, o exercício, ele é também uma estratégia não farmacológica para controlar tudo isso. E a ansiedade, ela vai atrapalhar o sono no sentido de, talvez, tudo aquilo que a gente vivenciou ao longo do nosso dia, aquele momento que a gente encosta a cabeça no travesseiro, a gente tem pessoas que fazem como se fosse um replay, né? Um trailer de tudo que a gente viveu, e às vezes o quanto a gente fica, a nossa cabeça ela vai ficar pensando, tem coisas que a gente tem algum problema no que a gente está vivendo agora. Se você é uma pessoa mais ansiosa, o quanto aquele momento que você vai pensar, poxa, será que meu pai, minha mãe estão bem, eles estão em casa? As pessoas que eu conheço que têm que sair para trabalhar, como que elas estão lidando com isso? Como que está a saúde delas, né? Então, se a pessoa já é mais propensa a isso, mais ansiosa, então o quanto ela levar isso perto da hora de dormir, isso vai atrapalhar ela, né? Então, o quanto isso vai fazer ela rolar mais na cama, ela virar de um lado para o outro, diminuir aumentar, na realidade, o tempo que ela fica ali para chegar a começar o sono, que é o que a gente chama de latência do sono, né? Então, talvez o exercício seja uma maneira benéfica para ela controlar essa ansiedade, né? E aí, eu estava esperando essa pergunta de qual o melhor horário, né, para a gente praticar o exercício físico, então eu vou seguir a resposta por dois caminhos. Tem o caminho do mundo ideal e o caminho do mundo real. Do mundo ideal, talvez, se a gente pensar no exercício de manhã ou no fim da tarde, ele seria o mais benéfico, né? Se a gente pensar nos ajustes do nosso organismo, por exemplo, eu comentei do cortisol, que é um hormônio do estresse. A gente tem uma diminuição dos níveis de cortisol durante a noite e durante o dia a gente tem um aumento desse cortisol. Então, isso quer dizer que o nosso corpo estaria mais preparado para realizar essa atividade, né? E a gente sabe que no fim da tarde a gente tem esse pico de cortisol. E aí, pensando em dar tempo de todos os ajustes fisiológicos, né? Talvez o quanto a gente fazer de manhã esse exercício, muitas pessoas relatam que levam o dia melhor, né? Depois que praticam exercício durante o dia, né? Esse é o mundo ideal, mas o mundo real, a gente tem a falta de tempo, é uma das barreiras mais citadas pelas pessoas para não engajamento em programas de exercício físico, né? Então, às vezes, tem pessoas que só têm o período da noite para praticar o seu exercício, né? Também levar em consideração, por exemplo, eu sou vespertino, eu prefiro fazer meu treino, jogar uma bola, enfim, de tarde para noite. De manhã vai ser bem mais difícil eu estar preparado, motivado para realizar essa atividade, né? Lógico que a gente tem que tomar cuidado com o exercício muito perto da hora de dormir, a gente vai ter atividade, adrenalina, cortisol vai estar mais elevado decorrente da prática, né? Então, enquanto isso pode, um exercício muito intenso que vai elevar muito esses níveis de adrenalina, de cortisol,
eles podem prejudicar iniciar o sono, né? Então, do ponto de vista ideal, a gente tem um exercício feito de manhã, no final da tarde, né? Mas eu acho que o importante é a gente se movimentar. E se você consegue fazer esse exercício à noite, se você se sente bem fazendo exercício à noite, que seja no período da noite. Legal, Jorginho. Jorginho, eu vou pedir aqui rapidinho para eu colocar o código aqui na Eu tenho ele apresentação. aqui, se você quiser, eu Pode coloquei nos ser. meus slides. Pode pôr então. Eu peço a licença antes de colocar ele. Eu quero fazer uma propaganda também. Eu sei que talvez tenham pessoas que não são da Anhanguera, mas tem bastante gente da nossa comunidade aí. Eu tenho um projeto de iniciação científica, onde eu sou o coordenador. Eu tenho as queridas alunas Jaqueline e Rosângela, que me ajudam bastante nesse projeto. É um projeto de pesquisa intitulado em Jet Lag Social, Nível de Atividade Física e Hábitos Alimentares dos Professores, Funcionários e Alunos do Centro Universitário Anhanguera, do campus Campo Limpo. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto. Infelizmente, com essa pandemia, a gente ia começar a nossa coleta de dados, mas a gente está se organizando aí para verificar como que nós vamos dar andamento a essa pesquisa. Mas se vocês estão interessados, sejam professores, funcionários, alunos, manhã, noite, enfim, de qualquer horário, a gente quer avaliar como que é o sono de vocês, o nível de atividade física, como são os seus hábitos alimentares, para que talvez num segundo momento a gente consiga, mostrando para vocês como está essa rotina, o perfil de vocês, a gente estabelecer estratégias para que, se você tem muito jet lag social, o que a gente pode fazer para atenuar isso, se seus níveis de atividade física estão baixos, o que a gente pode fazer para melhorar isso, os hábitos alimentares também, o que a gente pode modificar para melhorar a nossa saúde, né? Então, em breve, a gente vai estar a todo vapor, as meninas são do curso de Educação Física. Eu conversei com a professora Shirley da Nutrição, também estamos abertos a parcerias com outros cursos, né? A gente está falando de um tema totalmente interdisciplinar, a saúde é interdisciplinar, né? Então, fica aqui o convite para vocês participarem. Eu estou escrevendo um outro projeto, ainda não tenho alunos. Se alguém estiver interessado, um segundo passo seria avaliar a aptidão física relacionada à saúde, o jet lag social. Então, a ideia é eu acredito que a gente não pode falar de saúde se a gente não está olhando para a nossa própria saúde, né? Então, por isso que a ideia é avaliar o que eu chamo de sociedade ou comunidade da Anhanguera. Então, a gente avaliar os professores, os funcionários, os alunos, para a gente entender como está a nossa saúde, como está o nosso sono, como está a nossa atividade física, nossos hábitos alimentares, para a gente pensar futuramente o que a gente pode fazer, né? Aqui está o código, né? Para quem precisa e quer essas horas complementares. Então, aqui está o QR Code. Vocês incluem a palavra-chave no campo em que vai pedir o código dessa palestra, né? Então, a gente tem aí em caixa alta, CIL-27-ative sono. Vocês têm 15 minutos para preencher esse questionário, para validar essas 5 horas, né? Beleza. Jorginho, eles estão pegando aqui. E aí, enquanto eles estão pegando, tem mais uma última pergunta aqui. Professora Viviane, ela perguntou o seguinte, né? Se os sonhos podem nos fazer cansar. Então, ela diz que ela está em isolamento, ela tem sonhado muito mais do que de costume e que os sonhos estão dando uma sensação de cansaço extremo quando acorda. Qual é essa relação? Muito boa pergunta, professora. Se a gente pensar tudo o que a gente está vivendo, os sonhos, na realidade, a gente está talvez num campo, às vezes, de fantasia, de coisas que talvez não são reais. Às vezes a gente sonha que está voando, que a gente está fazendo várias coisas que a gente não faz no nosso dia a dia, mas o quanto os sonhos eles estão relacionados com aquilo que a gente já viveu, com as memórias, com, às vezes, os nossos pensamentos, com os problemas, enfim.
Eu acredito que uma possível explicação para ela se sentir mais cansada, talvez essa preocupação que a gente está, que a nossa cabeça está sendo perturbada nesse momento, né? Então, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do nosso trabalho, da economia, com os nossos familiares, com a nossa saúde mental, física, né? Enfim, eu acho que tudo isso a gente leva, sem querer, a gente acaba levando para o sono, né? E é por isso que a gente tem essa questão da higiene do sono, para a gente criar hábitos, desligar as luzes, não levar as coisas para dentro do quarto, que o quarto seja esse momento somente de descanso, esse momento de desligamento, né? E aí, o quanto a gente vê que durante, principalmente o sono REM, né, que é o momento em que a gente tem o cérebro funcionando como se a gente estivesse acordado, mas a gente está dormindo. Então, tudo isso que a gente está vivendo, talvez, são coisas pesadas, né? Não são coisas que são leves, aqueles sonhos gostosos, né? Então, talvez isso explique a gente acordar mentalmente cansado, né? Então, eu acredito que tendo uma boa higiene do sono, isso vai acabar ajudando a esses sonhos e também ajudando a acordar um pouquinho mais descansada, e aí conseguir levar as atividades ao longo do dia. Perfeito, Jorginho. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né? Acho que foi fantástica a palestra, conseguiu elucidar bastante para todo mundo a questão do sono, a questão da atividade, como que a gente tem que fazer, de que forma que a gente tem que fazer, né? Aí, pessoal, tem o contato do professor Jorge, tá? Então, tem muita gente aqui perguntando, Jorginho, como é que faz para participar do projeto de pesquisa? Já tem um monte de voluntário aqui, vai ter que abrir um processo seletivo gigantesco, vão ter que chamar a VUNESP, vão ter que chamar a Fundação Carlos Chagas para fazer as provas, né? Porque é muita gente, a gente vai ter que selecionar, né? A relação candidato-vaga é igual da medicina da USP, quase aqui, que teve. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato com o professor Jorge neste e-mail, tá? Então é jorge.f.souza@anguera.com, né? Então, quem tiver mais dúvida com relação até mesmo à palestra, e aí, Jorginho, a pessoa pode entrar em contato contigo nesse e-mail e pedir a palestra? Como é que você pode fazer isso? E pedir a apresentação, quer dizer, né? Sim, eu fico à disposição de, seja pessoas interessadas em responder algumas perguntas decorrentes da palestra, pessoas que queiram participar do projeto como voluntários, pessoas que queiram participar do projeto como um colaborador, né? A nossa ideia talvez é até criar um grupo de pesquisa, né? Um grupo de estudos dentro dessa temática. Eu gosto muito nas minhas aulas, tudo aquilo que eu faço, passar a paixão que eu tenho por aquilo que eu faço, né? E mais do que a importância do sono, né? Eu acredito que a minha ideia, e espero ter passado isso para vocês, que vocês tenham a noção da importância de tudo isso, né? E o quanto a gente, enquanto profissional da saúde, como um todo, a gente consegue atuar no sono, né? Então, eu posso passar os artigos que eu utilizei, a apresentação, posso tirar dúvidas, eu passei o e-mail aí, tem alguns alunos que não coloquei redes sociais, mas às vezes queiram acompanhar alguma coisa, enfim, eu estou aberto, estou à disposição. Quero agradecer o TREF por participar e ajudar e fazer o primeiro contato inicial para participar desse evento, agradecer toda a comissão organizadora. Acho que a gente está num momento em que a gente está se reinventando, se desdobrando, aprendendo também, né? Eu costumo falar que por mais que nós sejamos professores, eu ainda sou aluno de doutorado e ainda me sinto como aluno porque, como todos os meus alunos, eu sempre aprendo alguma coisa, né? A gente tem uma relação de troca e, então, eu quero agradecer principalmente a professora Viviane, a professora Milton, todos os professores que estão na coordenação desse evento. Fico à disposição
para eventuais dúvidas, esclarecimentos, ajudas, enfim. E foi um prazer estar aqui de manhã, que todos possam se cuidar, que todos possam estar bem, física e mentalmente. E muito obrigado a todos. Beleza. Obrigado, Jorginho. Pessoal, só para lembrar, eu acho que a gente tem mais uma palestra hoje, é isso? Deixa eu só confirmar se tem mais uma. Ó, a do Jorge é a última. Agora pela manhã, isso. A do professor Jorge agora é a última pela manhã, né? E agora a gente tem no período da noite, né? Então a gente vai ter como manter o cérebro ativo durante o isolamento com a professora Laia Ali, às 7 da noite. A gente tem depois às 8h10 a perspectiva da cidade pós-pandemia, um professor de arquitetura, professor Gerson. E depois e o professor Ivan Marques também vai participar dessa palestra, tá? Então é muito, muito importante quem quiser participar, todas as atividades valem horas complementares, tá? Então quem quiser participar, quem quiser tiver interesse, então vale a pena, tá bom? Obrigado a todos, um bom dia, obrigado Jorginho de novo, até mais, gente, a gente se vê por aí nas aulas. Tchau. Olá, vai ser disponibilizado algum código para utilização em atividades complementares? Já foi disponibilizado. A gente já disponibilizou aqui na aula já.